Versículo 7. Tornei-me ministro deste evangelho pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a força do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, aliás, que durante épocas foi mantida oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O propósito de Deus é utilizar a igreja para que seja conhecido os seus mistérios, tanto dos espíritos nas regiões, ou seja, das potestades do ar, como também das pessoas, dos seres humanos. A igreja tem esta responsabilidade. E mais tarde nós vamos falar um pouco mais do que fizemos hoje de manhã, tá bom? Nós estamos em plena campanha de missões nacionais. E o tema da nossa campanha de missões nacionais é Jesus Transforma. Por isso vocês estão vendo aí uma grande parte dos irmãos vestidos desta camisa, que é o tema da nossa campanha de missões nacionais, que já estamos encerrando hoje. Hoje é o encerramento da campanha de missões nacionais. O que significa esta campanha? Essa campanha todas as igrejas batistas estão fazendo desde o mês de setembro. Algumas fez em setembro, outras em outubro e outras estarão fazendo ainda em novembro. Mas nós fizemos no mês de outubro, encerrando no último ou no primeiro domingo de dezembro. Novembro, encerrando no primeiro domingo de dezembro, aliás. Esta campanha é para nós arrecadarmos dinheiro para que possa o evangelho ser pregado em lugares aonde nós não podemos ir. Enviamos missionários para lugares aonde nós não iremos e nem podemos ir. Há missionários que estão sendo enviados para a região amazônica, para levar o evangelho aos ribeirinhos. Há missionários que estão indo ao sertão do Piauí, do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco e de outros estados, em lugares inóspitos até, para levar o evangelho aonde nós não podemos ir. Inclusive, estão convocando pessoas, jovens, onde teremos o Radical Nordeste, onde jovens que no período de férias possam dedicar o seu período de férias na pregação do Evangelho, em municípios onde não tem ainda uma igreja. Porque o objetivo da igreja é levar o Evangelho a todos os lugares, a todas as criaturas. Aqui, a gente pensa que não existe pessoas que nunca ouviu falar de Cristo, mas tem. Tem. Quando eu era secretário executivo das igrejas batistas, eu e Robson viajávamos pelo sertão, por vários lugares, e encontrávamos famílias que nunca ninguém falou de Jesus para eles. Nunca. E quando falávamos, eles ficavam boquiabertos. Eram pessoas que quase não saíam do seu local onde eles tinham nascido. E nós precisamos levar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Pois Cristo morreu na cruz justamente para essa finalidade. E a Junta de Missões Nacionais faz essa campanha para que nós possamos ofertar
ajudar e sustentar essas pessoas que estão indo nesses lugares aonde nós não podemos ir. E o tema da nossa campanha de missões é Jesus Transforma, e o texto nós vamos ler esse texto para a nossa mensagem de hoje, que é 2 Coríntios. Nós não vamos ler somente o versículo 17, mas nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 21. Os que puderem ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus, estaremos lendo de pé esse versículo. Diz assim a palavra do nosso Deus: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor de Deus. Se conservamos o juízo, é por amor de vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos consciência ou conhecido Cristo desta forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós o ministério ou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado algum, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Obrigado, Senhor, por tamanha demonstração de amor. O Senhor levou sobre si os nossos pecados. Nós não somos merecedores de tamanha demonstração de amor. Que nós venhamos retribuir, ó Deus, tamanha demonstração de amor, fazendo conhecida a Tua palavra, sendo representantes do Senhor como embaixadores de Cristo aqui nesta terra.
levando a tua palavra, engrandecendo o teu reino e levando pessoas à salvação através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da maneira como o Senhor nos chamou para viver. Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra esta noite. Que teu servo seja apenas instrumento em tuas mãos. Que a tua palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, encontre lugar especial em cada coração aqui presente esta noite. Também aqueles que nos ouvem pela internet, que a tua boa mão esteja sobre cada um e os alcance através da tua palavra, através do teu evangelho. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Esse texto que nós acabamos de ler, do apóstolo Paulo aos crentes de Coríntios, aos olhos do apóstolo Paulo, tinha pouca importância o que se pensavam a respeito dele. Ele não se importava. Antes ele era um perseguidor da igreja. E agora, um propagador do Evangelho de Cristo Jesus. Certamente falavam muito a respeito dele. Falavam coisas que não eram muito boas. Outros falavam admirados. Mas ele não se preocupava muito com o que se falavam a respeito dele. Mas ele desejava ardentemente agradar ao seu superior e Senhor. Se ele vivesse ou morresse, se ele fosse considerado frio e sóbrio, ou ardoroso, e impedia de não temer nem a morte, para levar o evangelho àqueles que precisavam ouvir. Ele sabia que o evangelho era a esperança de todos, de toda a humanidade. E que eram poucos aqueles que estavam embraçados com ele para semear esse evangelho a toda a terra, pois esta era a ordem de Cristo Jesus, para aqueles que lhe seguiram. Apenas 120 pessoas, pensando no mundo inteiro, Jesus Cristo diz, para pregar o evangelho a toda criatura. Ele entendeu esse recado. E ele estava dominado pelo amor de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha chegado à conclusão e ao julgamento deliberado de que todos os que compreendessem o que Cristo tinha feito por eles, incluindo ele, o próprio apóstolo Paulo, devem viver para Cristo com a mesma dedicação com que aqueles que ainda não conheceram e não conhecem a Cristo vivem para si mesmo. As pessoas que ainda não conhecem a Cristo e vivem ainda com o sentimento egoísta de vivendo para si mesmo, ele transpõe obstáculos. Ele não permite que nada esteja entre ele e aquilo que eles querem conquistar ou conseguir. E fazem coisas que magoam outras pessoas, fazem coisas que depois se envergonham quando se arrependem. Mas aqueles que servem a Cristo devem ter esse mesmo zelo para fazer o bem, para ajudar pessoas que vivem nesse mundo, porque nós estamos num mundo onde hoje campeia a depressão, onde campeia a opressão, a ansiedade. E que o Espírito Santo de Deus é o instrumento que pode ajudar a toda a humanidade, independente da sua necessidade.
Hoje pela manhã, quando nós fizemos essa caminhada, a gente viu quantas pessoas nos pediram oração. Nós paramos em vários lugares e nós só voltamos porque estava já na hora de voltar, porque tinha pessoas que tinham compromisso, mas não porque tivessem acabado a oportunidade de orar, pois havia mais pessoas, principalmente lá no mercado, pedindo oração. E quando chegamos aqui, eu pedi que alguns dessem o seu testemunho, e vocês não imaginaram a alegria no rosto de cada um que participou deste momento tão especial. E o que nós estamos pensando é que pelo menos uma vez por mês, a igreja precisa sair de dentro das quatro paredes e ir lá fora, porque as pessoas lá fora estão precisando demasiadamente deste evangelho que transforma e que alenta o coração. Às vezes nós temos vizinhos ao nosso lado e não sabemos que eles estão carentes. Às vezes nós temos familiares que às vezes não temos tido contato com eles a tempo e que estão padecendo de necessidade de ouvir o evangelho que conforta e que transforma. Pela ressurreição de Cristo, um novo mundo se abriu. Graças a Deus que o Cristo que nós vamos celebrar logo mais, daqui a alguns dias, o nascimento dele, que foi há mais de 2000 anos atrás. Este Cristo que veio, morreu na cruz, mas ele não está morto. No terceiro dia ele ressuscitou. Amém? E é vivo. Ele não é morto, ele não é um Cristo morto, ele é um Cristo vivo. E segundo a palavra de Deus, ele intercede por nós diante do Pai nos céus. Através da sua morte e da sua ressurreição, um novo mundo se abriu e todas as coisas se tornaram novas, segundo o texto da nossa campanha de missões, que é o versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas esse novo só se fez por causa da ressurreição do Filho de Deus. E uma vez que entendemos o que Cristo fez por nós na cruz, nós experimentamos este novo em nossas vidas. Nós vivemos em contato diário com este mundo de fé e glória. Diariamente dependemos deste Cristo ressuscitado. E nós não podemos aceitar, ou seja, nós recusamos a sermos julgados por causa dos nossos pecados passados e presentes. E sabe por quê? Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. E uma vez que ele tomou sobre si os nossos pecados e que entendemos esta realidade, nós precisamos viver lutando diariamente contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Somos pecadores? Claro que somos. Nós estaremos completamente libertos totalmente de nós cometermos qualquer pecado quando nós partirmos desta vida para a glória celestial. Aí não pecaremos mais. Mas enquanto aqui somos pecadores, mas os nossos pecados não mais nos condenam. E o apóstolo Paulo até pergunta no capítulo 6 de Romanos, diz: por causa disso devemos continuar pecando? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma,
porque se continuarmos no mesmo hábito de pecado, nós vamos demonstrar que ainda não morremos para o pecado. A nossa luta com o pecado ou contra ele deve ser constantemente, diariamente, e não é pelo fato de nós não vivermos sem cometer pecado que nós vamos baixar a guarda. Este novo mundo é a transformação que acontece dia após dia, e cada momento que nos aproximamos de Cristo, mais longe do pecado ficamos. Ficamos mais resistentes. E é nesse relacionamento com Cristo diariamente que nós vamos viver a santidade. É nesse relacionamento com Cristo que vamos estar mais imunes ao pecado. Nós vamos ter capacidade de vencer o pecado que de perto nos rodeia. Pecado de atitude, pecado de pensamento, pecado de ação. Está claro que a reconciliação do mundo com Deus pode ser tão completa quanto o seu poder ou o poder de Deus. É uma realidade, esta reconciliação do mundo com Deus, mas a igreja precisa trabalhar para essa realidade. Compete a nós em estar com as pessoas. Aqui acate e concorde com o plano divino de Deus, que é de reconciliação. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode transformar a nossa nação, o Brasil, a partir de nós. Versículo 18 ao 20. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta as transgressões ou os seus pecados, os pecados da humanidade, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Deus, somos representantes de Deus aqui na terra. Para nós fazermos o apelo, ou seja, por meio de nós, por meio da igreja, por meio daqueles que compreenderam o que Cristo fez por eles. Ou seja, compartilhar, testemunhar. Uma vez que você entendeu, faça outros entenderem também o que Cristo fez por você. Nunca podemos experimentar o novo em nossa nação, se isso não acontecer em nós mesmos. Não podemos experimentar, ou seja, experimentar este novo no Brasil, de forma nenhuma. Se o nosso povo não experimentar o novo nascimento em Cristo Jesus. Somente em Cristo a nossa vida são totalmente transformadas. Não é pela nossa própria vontade, não é pela nossa disciplina, mas somente por meio de Cristo nós podemos experimentar a verdadeira transformação. Eu me lembro que antes de conhecer essa transformação vinda por meio de Cristo, eu tentei transformar a minha vida para me poder entregar a Cristo. Eu ia à igreja e imaginava, não, eu ainda tenho alguns pecados aqui que eu preciso ajeitar para me poder ser um crente. E assim eu passei vários anos planejando. Consertava uma coisa, piorava a outra. Porque era eu que estava querendo consertar a minha vida. E uma coisa, quando nós consertamos a nossa vida, consertamos de acordo com a nossa vontade,
de acordo com aquilo que nós achamos que é correto. Agora, quando nós entregamos para Cristo transformar a nossa vida, Ele transforma naquilo que Ele quer que nós sejamos e não naquilo que nós queremos ser. E é isso que Ele quer. Que nós coloquemos em Suas mãos e confiemos na transformação que só Ele pode fazer. E deixemos que Ele faça isto. Eu já sou totalmente transformado? De jeito nenhum. Há muita coisa ainda que eu peço ao Senhor que transforme a minha vida. Há muita coisa ainda. Mas precisa ter um começo, e o começo é quando você entende o que Cristo fez por você. Querido, se nós desejamos ver uma nação, como nós estamos aqui em campanha de missões nacionais, diferente, nós não podemos confiar em governo, nós não podemos confiar em pessoas, em seres humanos. Tudo começa com a compreensão de que apenas o poder do Evangelho de Cristo pode fazer isto. Esta obra não é nossa. Esta obra é daquele que nos confiou a sua palavra. E é Ele que vai transformar. Mas para isso é necessário que nós nos coloquemos como este instrumento de transformação. É como os meninos que tocam aqui, por exemplo, o tocador do violão ou do teclado. Se não tiver teclado, de que adianta ter um tocador? Se o Senhor tem a sua igreja como seu instrumento, se a igreja não se colocar à disposição, como é que o poder de transformação pode transformar alguém se nós não formos esse instrumento de transformação? Não funciona. O apóstolo Paulo, ele crê nisto, e ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação ou para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gentios. Os gentios somos nós, que não somos judeus. Ele diz que não se envergonha desse Evangelho. Assim como a obra é de Deus, a responsabilidade de transformar a vida é de Deus também, através do Evangelho. E somos nós que devemos levar este Evangelho àqueles que desejamos de coração que sejam transformados. A Igreja de Jesus Cristo tem em suas mãos uma grande oportunidade e responsabilidade de levar o Evangelho a todo o Brasil, a começar pela nossa casa, nossos filhos, cônjuges, nossos pais. E é somente vivendo esse Evangelho que nós somos capazes de promover a transformação. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Coríntios, nos mostra isto, e com bastante clareza. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. A vida de pecado, a vida de condenação. E diz que eis que se fizeram coisas novas, agora no mundo de fé. Somente por meio de uma experiência pessoal com Jesus Cristo é que o ser humano pode viver algo novo em sua história de vida. Afinal, o nosso maior problema não está na política. Às vezes nos degladiamos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou do partido A, do partido B, mas nada disso pode transformar a nossa pátria. A própria Bíblia Sagrada diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Eu soube de igrejas que chegou a ser dividida por causa dessa política, por causa das eleições para prefeitos, meus amados. Infelizmente acontece isso, nós somos seres humanos e somos passivos de erro. Mas uma coisa o Evangelho de Cristo deixa bem claro: somente Ele pode trazer melhorias para nós. Ele pode usar pessoas, sim, mas desde que nós coloquemos em oração essas pessoas que hoje estão no poder. É o Evangelho que pode mudar a vida daqueles que estão no poder. É o Evangelho que pode mudar o caráter daqueles que estão mandando no país. E se nós nos preocupássemos mais em levar esse Evangelho de transformação através da oração, nós teríamos um Brasil melhor. E é por isso que nessa campanha de missões nacionais estamos investindo em nossas vidas, para que sejamos diferentes, para que nós mostremos um Cristo que transforma a partir de nós. Você está disposto ou disposta a participar deste movimento de transformação de vida através de Cristo Jesus, a partir da sua casa, a partir da sua vizinhança, a partir do seu trabalho, a partir das pessoas que lhe cercam? Você pode responder isto para você mesmo e também para Cristo, que eu sei que Ele conhece o seu pensamento, conhece o seu coração. Se somos embaixadores, se somos representantes legais de Deus, não podemos ignorar esse fato. A primeira mudança precisa acontecer em mim, para que eu promova a mudança em alguém que eu queira que seja mudado. Eu posso mostrar através da minha vida o que Cristo pode fazer na vida de um pecador a partir de eu. O apóstolo Paulo se intitula aqui o menor ou o mais pecador de todos. Mas ele diz que aqueles que compreenderem de fato o que Cristo fez por eles, devem viver com a mesma dedicação com que vivem aqueles que ainda não conhecem a Cristo e vivem para si mesmo. E para isso é necessário compreendermos o que Cristo realmente fez de fato pelas nossas vidas. E vivamos no mundo de fé, que Cristo conquistou para nós. Foi conquistado através de morte, através da sua crucificação. Ai de nós, se Cristo não tivesse sido crucificado naquela cruz e não tivesse ressuscitado. Estaríamos todos condenados à morte e ao inferno. Mas Ele nos trouxe esperança. Ele nos trouxe oportunidade de transformação. E é fundamental que cada brasileiro, cada pessoa que conheça a Cristo e que conheça de forma pessoal e que tenha experiência com Ele e que é liberto do pecado, o cerne da transformação individual e da nossa nação está relacionado com o encontro pessoal de cada um, cada brasileiro, com o poder do Evangelho que transforma, que é Cristo Jesus. Ele é o Evangelho de transformação. Não é a igreja. A igreja tal é a igreja correta, a igreja tal é a igreja certa. A igreja certa é aquela que prega Cristo como Senhor e Salvador e que prega que Ele morreu e ressuscitou. Esta é a verdadeira religião. Este é o verdadeiro Salvador do mundo, Cristo. Para encerrarmos, precisamos orar mais pelo nosso Brasil.
e questionar menos. Precisamos orar mais pela nossa igreja. Precisamos orar mais uns pelos outros. Precisamos orar mais uns pelos outros para a nossa edificação, para a nossa santificação, para que sejamos transformados dia após dia, para que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e abra os nossos olhos espirituais para que contemplemos o que Cristo fez por nós, de maneira que não tenhamos nenhuma dúvida de quem é Cristo para nós. E oremos uns pelos outros para que entendamos que esta missão é daquele que nos confiou, do próprio Deus. Precisamos simplesmente deixar a preguiça de lado. Ah, mas eu não tenho tempo. Engano seu. As pessoas que mais trabalham no reino de Deus são aquelas que dizem que não têm tempo. Ah, mas eu não tenho saúde. Quando nós saímos para andar, quantas pessoas ficaram aqui em oração? Ficaram algumas. Intercedendo pelas pessoas que nós íamos encontrar no caminho. Intercedendo por nós para que nós pudéssemos falar do Evangelho de maneira atraente. Intercedendo para que nós encontrássemos pessoas que de fato precisassem da nossa oração, e encontramos. Então, quem entra nessa obra não é só quem vai, mas quem fica em oração. Queridos, oração é tão importante quanto falar do reino. Oramos pouco, fazemos pouco. Eu fico pensando, se a igreja do Senhor de fato cumprisse o ID de Cristo, o mundo não era o que estamos vendo hoje. A violência não era o que estamos vendo hoje. Eu fui numa cidade uma certa vez, quando eu era missionário de missões nacionais. Eu fui e, por engano, a pessoa que ia me pegar não veio e eu tive que dormir na rodoviária. E aquela cidade era extremamente violenta e eu não sabia. Dormi num banquinho feito de ripa. Cheguei ali por volta de 9 horas da noite, esperando a pessoa ir me buscar e ninguém apareceu. Fui com uma camiseta desta, amarelinha, de missões nacionais. E todo mundo que aparecia, eu estava lá estampando o peito assim para ver se alguém me carregava. Era. Chegava alguém diferente na rodoviária e eu, para ver se alguém que tinha comprometido em me buscar para dormir na sua casa, para de manhã ir para outra cidade, porque o ônibus não ia direto até lá. E eu dormi naquela rodoviária, quando deu por volta de meia-noite, começou a fechar os blocos e eu fiquei só. Sozinho em Deus. Quando foi por volta de 5 horas da manhã, chegou o carro que ia me levar até a cidade de Fortaleza dos Nogueira, que é bem longe daqui, perto de Balsas. E aí, quando eu chego lá em Fortaleza dos Nogueiras, o pessoal da igreja me recebe e diz: pastor, como é que foi a viagem? Eu digo: foi boa, maravilhosa. E aí eles pediram para me contar detalhes da viagem. E eu comecei pela minha dormida na rodoviária. Ele disse: pastor, pelo amor de Deus, o senhor dormiu nessa rodoviária? Eu digo: dormi. É aquela dormida que você dorme e acorda, fica assim como quem meio dormindo, meio acordado. Estava num lugar desconhecido, nunca tinha pisado ali. E ele me contando: pastor, pelo amor de Deus, essa cidade é tão violenta, ninguém mais fica lá depois da meia-noite. Fecham a rodoviária, fecha tudo, porque lá tem facções, tem grupos de pessoas que... As pessoas que descem ali são maltratadas e não são poucas que já morreram, porque eles assaltam e matam. Ninguém mexeu com o senhor, pastor? Eu digo: se mexeu, eu não vi. Durante essa noite apareceu um velhinho, entrou no banheiro, ele não falou comigo, também não falei com ele, não sei se era um anjo do Senhor, e foi embora. E eu não vi mais. Anos depois, o meu irmão vai pastorear aquela cidade que era violenta.
Eu e Vilma, nós fomos para a posse dele. Chegamos lá, meia-noite, a gente estava na pracinha tomando caldo. Eu digo, pastor Jair, e esta cidade não é mais tão violenta? Porque quando eu passei por aqui há anos atrás, disse que era muito violenta e que depois da meia-noite ninguém saía na rua. Ele disse, violenta aqui? Eu disse, não, aqui não há mais violência. Aqui não tem gente, não tem mendigo, não tem gente de rua. Aqui a igreja ganhou esse povo todo para Cristo. Os líderes das facções são crentes. A maioria deles estão morando nos Estados Unidos, são pedreiros. Olha a casa de um. E são crentes. As suas famílias se congregam em nossas igrejas. Quando eu fui lá, a igreja tinha em torno de 50 membros. Na posse do meu irmão, a igreja já tinha mais de 400. O Evangelho, só contei isso para vocês, para que vocês saibam o que o Evangelho pode fazer na vida de uma cidade. Ainda hoje, essa cidade lá não parece Brasil, mas é São Raimundo das Mangabeiras, não sei quantos aqui conhecem, mas é uma cidade agradável, é uma cidade gostosa e a igreja é grande. Não somente a Igreja Batista. Cresceu a Igreja Batista, cresceu a Assembleia de Deus, cresceu a Igreja Batista Nacional e o Evangelho tem transformado vidas. Vamos orar? Pai querido, graças te damos. O teu Evangelho chegou até nós. E hoje nós somos instrumentos para levar a tua palavra de reconciliação. O Senhor enviou o teu Filho há 2000 anos atrás. E ele morreu na cruz para nos salvar. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E o teu Espírito Santo abriu nossos olhos para entender o que ele fez por nós. Que nós venhamos transmitir isto ao outro, Senhor, porque desejamos ardentemente que o nosso bairro seja transformado, que a nossa cidade de Teresina seja transformada, que o nosso Brasil seja transformado. E nós sabemos que somente o teu Evangelho tem o poder para transformar. Portanto, Senhor, cada um que nesta noite aqui se encontra, que a tua palavra tenha motivado a compreender o teu amor, a compreender o que o Senhor fez por nós na cruz. E que o Senhor continue a operar em nossos corações, segundo a tua vontade, segundo o teu querer para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.